Programa novo e nova gestão. No Sob Controle de hoje, nós vamos conversar com a diretoria do CONAS para saber um pouco sobre este próximo biênio, como o CONAS vai atuar e como principalmente vai contribuir e ter entregas efetivas para o controle interno. Rodrigo Fontinelli, presidente do órgão, muito obrigado por conversar conosco. Obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho mais sobre essa nova gestão do CONAS. Perfeito. Fontinelli, vamos direto ao ponto. Diretrizes para este biênio. Gostaria que você abordasse um pouco sobre quais serão as principais entregas para os próximos 2 anos. Bom, vamos lá. Thaís, a gente definiu basicamente 4 pilares que a gente quer trabalhar ao longo desse biênio, né? O primeiro deles, a parte mais de administração. Então, a gente está pensando em algumas necessárias alterações no nosso estatuto. Também estamos reformulando o planejamento estratégico, né, para esse biênio 2022-2023. E também, você sabe disso melhor do que eu, nós estamos revisando o nosso plano de comunicação, né? Então, dentro da parte de administração, né, seriam essas algumas das iniciativas que já estão, inclusive, em andamento. Um outro eixo muito forte nosso vai ser de capacitação, né? Várias dessas capacitações vão ser, inclusive, exclusivas para membros, né? Mas também a gente vai permanecer com algumas capacitações para todo um público mais geral de controle interno no nosso país. O terceiro eixo seriam as parcerias. A gente acredita muito em trabalho conjunto com diversas entidades, então eu poderia citar aqui, né, a Tricom, o Instituto Rui Barbosa, a própria CGU, que é membro, mas é uma grande parceira, né? O Banco Mundial, Petrobras, Confederação Nacional dos Municípios, dentre diversos outros parceiros que a gente entende que podem nos ajudar a atingir esse nosso objetivo de melhorar o controle interno do nosso país. E o quarto e último eixo, mas não menos importante, a parte de tecnologia, né? A gente está aí para lançar um novo site do CONAS. A gente está tentando internalizar também e viabilizar para os nossos membros o eAudi, né, que é um sistema de auditoria interna criado pela CGU. E também temos, possivelmente teremos ainda este ano, uma novidade que vai ser o app do CONAS, né? A gente sabe que hoje todos nós trabalhamos muito com celular e a gente acredita que a gente vai conseguir melhorar ainda mais a interação com os nossos membros, com os nossos filiados e com o nosso público-alvo em geral, por meio desse app para celular. Então, seria basicamente esses 4 pilares que a gente está querendo trabalhar nesse biênio. Muito bem, então agora aqui, continuando, a minha pergunta vai ser para o nosso primeiro vice-presidente, Francisco Neto. Obrigada, Francisco, por conversar conosco. E eu vou direto ao ponto. LinkedIn para mulheres. O CONAS já está recebendo diversos e-mails querendo saber como vai funcionar esse cadastro para mulheres. Eu gostaria que você explicasse por que nós vamos investir nisso, investir no seguinte sentido de estar à frente de uma ação voltada para mulheres e como vai funcionar, tem previsão de lançamento? Sim, o LinkedIn para mulheres é uma ação do planejamento estratégico do CONAS e, por certo, deve ser continuada pela atual gestão. O LinkedIn pelas mulheres tem várias perspectivas de comentário, seja sobre o foco do comentário da sua finalidade precípua, né, que é justamente fomentar e possibilitar mulheres dar voz ao seu conhecimento técnico, ao seu trabalho e contribuir para o controle, que eu falo mais rapidamente daqui a pouco. E um segundo propósito é o próprio espírito da iniciativa, que acompanha tendências mundiais de igualdade social e, em especial, representatividade. Então, qual a ideia? Você que está nos escutando tem que perceber sobre o LinkedIn pelas mulheres. Primeiro, nosso país tem uma grande quantidade de mulheres que fazem parte da gestão e, certamente, do controle. E, infelizmente, não se dá o mesmo espaço para homens e mulheres. E muito dos trabalhos feitos por mulheres, muitas das capacitações feitas pelas mulheres são incorporadas no dia a dia do seu trabalho, saindo excelentes produtos e iniciativas, e é extremamente importante dar voz e lançar a luz ao seu preciosismo. Então, o LinkedIn pelas mulheres, Thaís, vem dar voz e também visibilidade a relevantes trabalhos que nós temos no universo feminino relacionado ao controle. Bem verdade que
esses trabalhos eles são vistos dentro de cada organização. Mas o CONAS tem como propósito democratizar conhecimento, seja diretamente ou através de seus parceiros. E o conhecimento tão precioso que nós temos deve ser colocado em prática como esse feito pelas mulheres. E essa mensagem ela é importante do LinkedIn para as mulheres, porque vem também na vanguarda do que se prevê como a sociedade justa e igualitária. Países escandinavos com excelente IDH têm como característica alguns indicadores, como a liberdade de imprensa, a questão relacionada à busca pela desigualdade e, em especial, a representatividade, seja em cargos relacionados à estrutura pública, na qualidade de gestão, ou seja, em cargos representados na estrutura política, já do lado de diretrizes e propósitos institucionais de um Estado. Então, essa ação do CONAS ela é uma ação de vanguarda, que, ao meu ver, deveria já vir há bastante tempo, mas quem vai ganhar são os associados, são os membros e a sociedade, que vai poder se desfrutar desse conteúdo. E aqueles que queiram conhecer, trazer esses produtores de trabalho, né? Gestoras, controladoras, auditoras, pode pesquisar na plataforma e levar para o seu município, convidar para a sua live, seus grupos de trabalhos, que com certeza tende a acrescentar. Eu acho que esse é um caminho que a sociedade deve seguir como busca de igualdade e representatividade. E a previsão é ser nos próximos dias, né, Thaís? Então, a gente tem trabalhado nesse sentido para ser nos próximos dias, mas você já pode ir colhendo as percepções nas nossas redes, nas nossas reuniões técnicas, porque isso é uma ação do planejamento estratégico e vai vir para agregar todo mundo. Maravilha. Quem sabe vem surpresa para o Dia das Mulheres, né? E é importante também... Eu me seguro, às vezes, para não falar as coisas, né? Mas você é legitimada para tal, né? E quem sabe, e é importante também a gente ressaltar, né, Francisco, que essa questão da igualdade de gênero vem sendo uma coisa trabalhada no CONAS, também nos eventos, não é isso? Os eventos... Porque a gente prega, conquanto CONAS instituição, as macrofunções do controle. Para você que está nos vendo agora, o controle não é somente auditoria. Bem verdade que quando eu comecei o controle, eu estudava na faculdade, era a única percepção que nós tínhamos. Só que a capacitação dos membros do CONAS, grupos de trabalho, experiências internacionais e mudanças legislativas tem colocado outras macrofunções, entre elas a transparência, como papel importante das unidades centrais de controle e fomentar, a ouvidoria, né? E a correição. Então, esse quadrado, esse arcabouço, auditoria, transparência, ouvidoria, correção, é o que nós chamamos de macrofunção. E por que isso é importante? Porque atrelado à correção, transparência, tem que ter um conjunto de ações para que possa garantir que as organizações atinjam esse propósito de controle e melhorem o seu serviço. E uma dessas ações é a integridade e o compliance. E o integridade e o compliance é todo o aparato de regras, condutas, normas e princípios que são incorporados pela alta administração. Por que eu estou contextualizando isso? Não adianta nada, Thaís, nós falarmos de integridade, alardear como isso é importante o comprometimento da alta administração, sendo que nós não utilizamos, enquanto alta administração, eu e os outros 2 colegas presidentes, os preceitos que o controle interno acredita. Então, ao mesmo tempo que nós vamos fazer essa plataforma, lançar para todo mundo fazer uso e acesso, é importante que a alta administração do CONAS já interiorize isso. Então, nas nossas reuniões técnicas, nos nossos grupos de trabalho e nossos pontos de sessão de conhecimento durante as pautas com palestras, já deve incorporar a equidade, a paridade, como sinônimo de justiça e propósito daquilo que a gente acredita. Então, todo empoderamento de condutas como essa depende da alta administração. Então, o CONAS está incorporando também para dar o exemplo.
Muito bem, então dando continuidade aqui na nossa entrevista, agora a gente vai então para a pergunta do Edmar Camata, nosso segundo vice-presidente. Camata, transparência é uma palavra forte aí no Espírito Santo, a gente acompanha isso na mídia. Como vai funcionar a transparência no CONAS este biênio? Tem ações que vão ampliar ainda mais o que já foi feito pela gestão passada? Muito bem. A transparência não pode ser só uma palavrinha da moda, né? Uma entidade que reúne os órgãos de controle, como o CONAS, com esse respeito tão grande que o CONAS tem que ser inovador também, né? Então, o objetivo é que o CONAS possa chegar de forma mais fácil para os seus associados, né? E isso por meio de, por exemplo, um aplicativo de celular, né? Em que, assim como um aplicativo de condomínio, você tem acesso a todas as informações, as funcionalidades, né? Então, esse é um serviço para dentro, né? Um serviço para o nosso associado, para o Estado, para o município. E também aprimorar essa transparência para que o CONAS apareça para a sociedade, para que ele fale para fora também, né? Então, hoje, o CONAS já funciona com um projeto que também nasceu da experiência do Espírito Santo, que é o Banco do Conhecimento, né? E o Banco do Conhecimento nada mais é do que uma forma de dar transparência, e a transparência é realmente aberta, né? Porque os projetos que estão incluídos no Banco do Conhecimento, eles aparecem indexados numa pesquisa de Google, né? Então, o Banco do Conhecimento, ele é um repositório de boas práticas, ele é um repositório de projetos que foram inovadores, e ele faz parte, né, de uma ascensão e de uma priorização da transparência para o Conselho Nacional de Controle Interno. Assim como Minas Gerais, a gente sabe que outros municípios também passam pela mesma dificuldade de conseguir ter uma controladoria estruturada. Como que o CONAS vai atuar para a gestão municipal? Ótima pergunta, Thaís, porque o nosso foco maior vão ser os municípios, né? O nosso foco maior vai ser, na verdade, os municípios nesse biênio. Não quer dizer que a gente não pode melhorar o controle interno dos estados, a gente ainda tem uma heterogeneidade muito grande em termos estaduais, mas quando a gente vai para a esfera municipal, aí que realmente a gente vê o grande problema que a gente ainda tem no nosso país. Então, com esse enfoque, né, dado aos municípios, a gente eu tenho usado muito uma expressão, pegar na mão mesmo dos municípios, ou seja, dar coisas práticas relacionadas, obviamente, às macrofunções que o CONAS representa, para que eles consigam começar, né, engatinhar, vamos dizer assim, em relação a essas temáticas, né? Não adianta a gente vir falar, né, dar o exemplo até de uma pauta que eu gosto muito, mas não adianta a gente já vir querer que eles tenham uma metodologia de gestão de riscos se eles não sabem ainda o que é segregação de funções, por exemplo, né? Então, a gente quer, inclusive, criar uma aba, uma parte específica no nosso site, justamente para ter modelos, checklists, né? Algo mais prático para que a gente possa ir aprimorando esses 5.570 municípios que nós temos aí em todo o nosso país. Só que para a gente chegar nesse ponto, né, a gente tem uma parceria com o Banco Mundial, que a gente está fazendo um diagnóstico de controle interno no nosso país. E esse diagnóstico que vai ser a base para tudo isso que eu acabei falando antes, né? Então, a gente, com esse retrato melhor, né, conhecendo melhor a realidade desses municípios, a gente vai conseguir direcionar melhor essas nossas ações. Excelente. Esse ponto que eu ia comentar agora no final, e é muito importante que o gestor entenda que este diagnóstico não é para demonizar o controle, né? Ao contrário, é para aproximar do gestor e ser parceiro mesmo do gestor municipal. Então, não precisa ter medo de responder o diagnóstico. Não é isso? Exatamente, né? Essa é uma preocupação que sempre o gestor tem quando algum órgão de controle chega fazendo alguma pergunta, né? Alguma avaliação, mas nesse caso realmente é para ajudá-los, para conhecer melhor e assim poder, né, direcionar melhor as nossas ações. Perfeito. Assim como o CONAS atua há alguns anos já para o controle interno. Bom, Francisco, a próxima pergunta aqui que eu vou fazer para você, a gente já percebe nas suas próprias respostas, que são contextualizadas início, meio e fim, você é um professor nato, né? E isso muito nos alegra, porque educação realmente é a palavra-chave, é o conceito ideal para que a gente possa transformar a nossa sociedade. Pessoas informadas têm mais oportunidades de interagir, engajar e fazer a diferença. Eu sei
que capacitação vai ser um ponto-chave desta gestão atual. Eu gostaria que você dissesse como vai funcionar essa área de capacitação do CONAS nesse biênio. A área de capacitação do CONAS já é uma diretriz que vem sendo empreendida desde a gestão anterior, inclusive inserido no planejamento estratégico. Agora, o propósito da nova gestão é acompanhar esse movimento já inserido no cotidiano do CONAS e poder usar ele de maneira mais democrática e ampla. Então, o grande desafio da atual gestão do CONAS é democratizar as capacitações. Mas o que seria democratizar as capacitações? É conseguir avançar nelas a tal ponto que sejam colocadas à disposição dos membros, dos associados e da sociedade que assim queira. Claro que tem capacitações exclusivas focadas para os membros constituintes, se assim a gente pode falar, e associados e outros, que eu já faço o convite para se associar ao CONAS. Mas também nós vamos ter as capacitações focadas para o público em geral e interesse do controle. Mas como é que nós vamos buscar essa abrangência? Através de uso de ferramentas que hoje já são do cotidiano, Thaís. Ferramentas EAD, com materiais didáticos, concisos, pontuais, que realmente visam atender à necessidade. E o nosso propósito é fazer capacitações nas quais as pessoas que estão assistindo se sintam apropriadas de utilizar na prática do seu trabalho. Só faz sentido o CONAS conseguir fazer capacitação e empreender um esforço grande, como se a gente conseguir mudar a realidade de cada ente. E nesse propósito a gente vai focar não só em estruturas de controle, mas também em todas as estruturas que possam conversar com o controle e apropriar desse conhecimento para mudar a realidade das pessoas. Então, de maneira sintética, o que eu digo? Capacitação vai ser democrática, nós vamos ampliar cada vez mais na facilidade, na comodidade, vamos ter conteúdos exclusivos para membros, associados, mas não esquecendo da nossa missão de que é difundir o controle por todo o país. Então, quanto mais gente, melhor, porque melhor serão os resultados. Excelente. Kamata, nada se faz sozinho, e a gente sabe disso. Parcerias institucionais. Como vai atuar o CONAS em relação às outras instituições? Eu acho que uma característica das instituições que conseguem ter êxito nas suas finalidades é falar para fora, né? O CONAS, ele tem que aprender internamente, mas falar para fora, né? O controle, ele tem que viver, né, usufruir de todo esse momento que a sociedade passa, em que ela faz uma reflexão sobre a gestão pública, né? E o CONAS tem respostas que a sociedade quer, né? Quando a sociedade fala que combater corrupção é prioridade, não é que ela está querendo grandes operações policiais contra a corrupção, ela não sabe o que ela está querendo, mas o controle interno entrega o que ela precisa. O controle interno ele tem combate à corrupção, prevenção à corrupção com um custo mais reduzido que existe, né? Quando o recurso ele já é desviado, quando você chega anos depois para fazer um combate judicial, criminal ao desvio de recursos públicos, a gente sabe que é tarde demais, que custa muito dinheiro e que muitas vezes esse recurso não volta. Então, como nós sabemos que o CONAS tem as melhores respostas que a sociedade quer, em termos de prevenção, de boa gestão pública, falar para fora é imprescindível, né? Procurar os grandes parceiros que têm interesse nessa bonita imagem que é o CONAS, que é a transparência, que é o controle, é importante. Então, esses grandes parceiros vão ser consultados, vão ser procurados, né? Chegar para os municípios é muito importante, porque nós temos matemática riquíssima dentro do CONAS, e os municípios, né, são mais de 5 mil municípios, muitos deles com um nível de maturidade do controle muito baixo, né? E o CONAS tem um diálogo que já fala para esses municípios, mas eles não estão no CONAS, né? A grande maioria. Então, levar, ainda que virtualmente, essa discussão, ainda que com grupos de trabalho, com oficinas, com seminários, com palestras, e com um kit de boas-vindas para esses municípios, o que o município vai ganhar ao ser um associado do CONAS, né? Então, nós já fizemos algumas reuniões, né? A editora Fórum, por exemplo, que já é uma parceira do CONAS,
é possível que a gente consiga fechar, né, um grande acordo no sentido de que alguns benefícios o município teria ao ingressar no CONAS, pode ser um acesso à plataforma Fórum, pode ser uma possibilidade de escrever artigo para uma revista que seja anual, uma assiduidade, pode ser a participação em eventos, mas para o município, só de ele ter acesso às melhores discussões do controle, já é um ganho muito grande, né? Então, o objetivo é isso, é procurar os melhores parceiros. A gente sabe que, quando a gente fala dos temas do controle, e mesmo de temas mais modernos, como, por exemplo, a visão ESG, né, ou ESG, ou ESG, né, como se fala, quando a gente fala de sustentabilidade, de preocupação socioambiental, de governança e integridade, que são temas que estão dentro do CONAS, isso atrai muito a visão das empresas, né? É você falar a linguagem que o mercado corporativo fala, é você falar a linguagem que um CEO, um executivo de uma grande empresa tem meta para bater na mesa dele, e o CONAS tem muitas vezes o produto que eles procuram, né? Que é a melhoria de gestão. Então, é falar uma linguagem mundial, é falar para fora, é falar com o mundo corporativo, e o CONAS tem tudo para pisar nesse terreno com muita propriedade, com muita segurança, com muita legitimidade. Então, para fecharmos este programa aqui, mais um desafio. Defina este próximo biênio em uma frase. Vamos, juntos, com todos os membros, consolidar a importância do controle interno no nosso país. A gestão do biênio do CONAS está focada em agregar resultados que sejam uniformes em toda a gestão, seja ela federal, estadual, municipal. Gestão colegiada de projetos e compartilhamento de boas práticas.